Visão bíblica do mundo. Vamos atentar ao que nos diz a palavra lá no livro de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versos 15 a 17. 1 João 2, versos 15 a 17. Eu quero convidar você a ler comigo. Não ameis o mundo, nem se alguém ama o mundo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai. E o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Nós, como povo de Deus, que nos colocamos nesta manhã, e eu creio que somos, nós somos chamados do mundo para uma nova vida com Cristo. Agora nós somos chamados do mundo para vivermos no mundo sem pertencermos ao mundo. E a gente tem que aprender a trabalhar essa equação. Nós somos chamados do mundo para vivermos no mundo sem pertencermos ao mundo. E eu quero, nesta manhã, trazer uma visão bíblica do mundo. Qual a visão bíblica sobre o mundo? O texto de João, ele nos traz clareza. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o significado da palavra mundo nesse texto. Porque o texto está dizendo: não ameis a quê? Ao mundo. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Amém. Glória a Deus, Elcio. Significa dizer que a Bíblia está se contradizendo? Porque não ameis o mundo e Deus amou o mundo. Não. Os textos citados falam de concepções diferentes de mundo. O texto de João, e a gente vai ter oportunidade de se deleitar um pouco mais nele, vai nos dizer para não amarmos o sistema de valores no mundo. No mundo onde o príncipe deste mundo é o adversário do cristianismo, ou seja, é o diabo. Este sistema de valores perverso é esse sistema de valores que se opõe contra a fé, que se opõe contra Deus, que nós não devemos amar. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, a Bíblia está dizendo que Deus amou as pessoas. Deus amou a sua criação. Mas especificamente em João 3,16 nós estamos falando de pessoas. No texto que lemos dessa manhã nós estamos falando de um sistema espiritual, moral, cultural, que opera sobre a influência de Satanás, que é o príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo, queridos, tratado nesse ponto de vista, ele é caracterizado por prazeres malignos, rebelião contra Deus e indiferença à vontade de Deus.
há um trabalhar espiritual no mundo para afastar as pessoas de Deus e da sua comunhão. Um trabalhar que começa lá no Éden. Quando o pecado adentra o mundo, a primeira coisa que existe é uma perda de comunhão. Adão se esconde do Senhor. E esse sistema, ele ainda permanece. O mundo, ele inclui não apenas os pecados, mas também um espírito de resistência a Deus. E o que nós temos vivido nesses últimos tempos, no mundo, é esse espírito de resistência a Deus. Ora, disfarçado e escondido na filosofia. Ora, disfarçado e escondido no humanismo. Mas a verdade é que é um espírito de resistência a Deus, a sua vontade, aos investimentos de Deus na vida daqueles que precisam do Senhor Jesus. Então, meus queridos, a lição principal é que o cristão é chamado a viver separado do mundo. O próprio João, no seu evangelho, numa oração de Jesus, diz: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Você não é um extraterrestre, tá certo? Mas você é um cidadão dos céus. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa plantação de igrejas lá no bairro do UR6, que hoje toda aquela região é conhecida como Ibura. E eu morava no Jordão, e eu ia a pé do Jordão para o R6, isso com 17 anos, 18 anos de idade. E de dia muito bem, tudo claro. À noite, tudo escuro, né? Caminhada escura. Mas nós íamos para lá. E não era só eu, muitas pessoas faziam aquela caminhada. E um dia, um homem vinha caminhando nessa rota, Jordão R6, e ele percebe que na escuridão alguém estava andando atrás dele. E ele acelera o passo. E ele percebeu que quem vinha atrás acelerou o passo também. E ele resolveu perguntar quem vinha atrás dele. E ele pergunta: quem vem aí? E quem estava lá era um crente bastante consagrado ao Senhor. E aquele crente respondeu ao homem da seguinte forma: eu estou no mundo, mas não sou do mundo. E aquele homem disparou na carreira, né? Porque achou que era um fantasma que estava atrás dele. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Mas essa é a nossa verdadeira e real situação. Só que nós vivemos hoje uma grande confusão e um grande perigo, irmãos. Nós começamos a gostar do mundo. Há uma capa que é colocada sobre o mundo. Há um disfarce que é colocado sobre as coisas e os sistemas. E sem perceber, e acompanhe comigo, você vai verificar que é isso que acontece. Sem perceber, nós estamos nos acostumando ao mundo com seu sistema de valores. A morte já não nos choca mais. E tem uma coisa agora que é tão bonita, mas eu estava pensando no comprometimento, na ideia errada que isso pode trazer. É muito bonito, muito bonito. E você com certeza já viu na internet uma galeria de pessoas que já se foram, e elas antes de ir, vêm dar um adeus para todo mundo,
E a inteligência artificial aí coloca ela de volta e entrando no grande portal. A Bíblia diz que depois da morte, segue-se o juízo. Depois da morte, nós vamos estar entrando na presença maravilhosa de Deus. E devemos nos preocupar com isso. Devemos nos preocupar com isso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, eu quero trazer algumas coisas para nós à luz desse texto. A primeira delas é que nós não podemos ter um relacionamento de amor com o mundo. Nós não podemos ter um relacionamento de amor com o mundo. Ou seja, eu não posso ter prazer, eu não posso estar ligado às coisas que se opõem aos ensinamentos da palavra de Deus. Jesus disse, não se pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. Não se pode ter o melhor de dois mundos. Não podemos ter. O nosso relacionamento precisa ser de amor para com Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E que filho não quer o amor do seu pai? Tem algum filho aqui que não quer o amor do seu pai? Eu já vi filho reclamar por não ter o amor do pai. Mas eu nunca vi filho reclamar por ter o amor do pai. Então todo filho quer o amor do seu pai. E sabe de uma coisa? Para termos o amor do pai, nós não podemos amar o mundo. A Bíblia vai dizer de forma bem clara: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está sobre ele. Gente, isso é muito profundo. Se amarmos o mundo, o amor do Pai não estará em nós. João 17,14. Jesus vai dizer que o mundo nos odeia. E às vezes nós estamos brigando para ter paz com o mundo. Às vezes a gente quer sentar à mesa com o mundo. Às vezes a gente quer que o mundo compartilhe das nossas ideias. Nós estamos no mundo para sermos luz para esse mundo. Mas somos nós que temos que ser luz. O mundo vai receber a influência da luz. Nós não podemos fazer diferente. João 17,14 diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Assim, disse Jesus, como eu do mundo não sou. Jesus deixou claro que por seguirmos a Ele, o mundo nos rejeitaria. Esta é a mensagem, esta é a realidade. Eu vivo num mundo que não vai me aceitar, porque eu não sou dele, eu sou do reino dos céus, e eu não posso brigar para que esse mundo me aceite. Eu não posso brigar para ter paz com esse sistema de valores do mundo, porque os meus valores não são deste mundo, os meus valores são do céu, os meus valores vêm da palavra eterna do Deus vivo, esta palavra que já foi tão perseguida, mas que tem sobrevivido ao tempo, porque é uma palavra verdadeira, porque é uma palavra de Deus, porque nela está o caminho de vida eterna, o caminho de salvação, o caminho da felicidade do homem, o caminho da felicidade não está em qualquer outro lugar, mas na palavra de Deus. É a palavra que transforma, é a palavra que traz esperança, é a palavra que renova, é a palavra que nos liga ao Pai eterno. Jesus deixou claro que por seguirmos a Ele, o mundo nos rejeitaria,
não devemos nos surpreender com perseguições, com zombarias, com oposição, porque o mundo não nos conhece. 1 João 3:1 vai dizer: Pai, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. O sistema do mundo não reconhece a vida transformada pelo Espírito Santo, porque ele não compreende as coisas espirituais. E as coisas do Espírito só são compreendidas pelo Espírito. Eu não posso compreender as coisas do Espírito com os olhos da carne. O mundo jaz no maligno. 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo está sob, lembrando aquele nosso português básico, sob e sobre, né? Sob, abaixo. O mundo está sob a influência do maligno, a influência direta de Satanás. Portanto, não devemos esperar que ele reflita nos valores de Deus. Quantas vezes você já ouviu a expressão, esse mundo está perdido? A gente vê alguma coisa que está diferente, esse mundo está perdido. Mas está perdido mesmo, e vai se afundar cada vez mais, porque esta é a realidade daqueles que caminham na contramão a Deus. Então, não espere aceitação ou compreensão do mundo. Em vez disso, busque ser fiel a Deus, sabendo que Ele é o seu verdadeiro Pai e sustentador. Então, não ameis o mundo. Não podemos amar o mundo. Segunda coisa, o que há no mundo segundo a Bíblia? O que é que tem no mundo segundo a Bíblia? O que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A maioria das versões bíblicas, e elas vão se atualizando, e a gente já não encontra nas versões mais novas a palavra concupiscência. Essa palavra ela tem sido substituída por desejo, por outras palavras sinônimas, mas a palavra concupiscência, ela tem um significado todo especial. A palavra concupiscência, ela significa um forte desejo, um desejo, um anseio de fazer algo que desagrada a Deus. Então, esse é o sentido da palavra concupiscência. Fazer algo, ter um desejo por algo que desagrada a Deus, que desagrada ao Senhor. Prazeres que podem levar ao pecado. E aí, meu querido e meu amado irmão, a concupiscência da carne, ela é descrita como um forte desejo que pode levar à imoralidade e a um distanciamento de Deus. E esse é o sistema que predomina no mundo. Então, a concupiscência da carne, ela é descrita como um forte desejo que pode levar a tudo isto. O apóstolo Paulo alerta que esses desejos podem ser enganosos e arrastar a pessoa para caminhos perigosos. Romanos 1:24. A Bíblia ensina que devemos viver segundo o Espírito, e andeis em Espírito, para que não possais satisfazer as concupiscências da
carne. 1 Coríntios 6 e 19. Então, a concupiscência da carne, ela é vista como uma tentação que pode levar à destruição, mas também pode ser exercida de maneira correta quando ela está no sentido de desejo. Por exemplo, nós temos desejo por comida, desejo por bebida, né? Entenda a bebida entre aspas. Então, esses ensinamentos são fundamentais para entender que a importância de viver de acordo com os princípios bíblicos e evitar os desejos que podem nos levar para o pecado e, consequentemente, para o distanciamento de Deus. O que há no mundo? A concupiscência da carne. O que há no mundo? A concupiscência dos olhos. E o que é a concupiscência dos olhos? É a sedução que vem pelo olhar do coração. Acho que foi na quarta-feira que nós pregamos sobre se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então, esta visão que a Bíblia está falando aí, não é uma visão física, mas é uma visão, é um olhar do coração. Ou seja, é algo que está ligado ao desejo. Concupiscência dos olhos, sedução que vem pelo coração. A concupiscência dos olhos é tudo o que atrai exigências insaciáveis dos olhos. Satanás, ele usa a atração externa, seja inerentemente bom, com um desejo de uma casa, às vezes o desejo de um carro, um bem desse mundo, algo que em si não é ruim, mas a forma como Satanás o usa, o torna num desejo que vai levar para um egoísmo, para possuir de forma, como uma fixação, as coisas desse mundo. Porque o sistema desse mundo, ele nos leva a ter. E o sistema bíblico, ele nos leva a ser. Deus não nos chama para ter, Deus nos chama para ser. Sermos segundo a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos adverte contra a concupiscência dos olhos quando diz: não ajunteis tesouros nesta terra. O que a Bíblia está nos dizendo? Que o meu coração, ele deve estar nas coisas do Senhor. Que o meu prazer, ele deve estar no mundo espiritual. Como é bom estarmos aqui. Como é bom estarmos juntos. Como é bom falarmos da palavra de Deus. Como isso traz alegria a quem é cidadão dos reinos dos céus. A quem é uma nova criatura. O diabo, ele tentou Jesus pela concupiscência dos olhos. Quando o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse: tudo isso eu vos darei, se prostrado me adorares. Satanás estava tentando levar Jesus a desejar as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus. E terceiro, o que há no mundo? A soberba da vida. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A soberba da vida é tudo o que agrada à altivez, à arrogância, o orgulho. Nós, nessa categoria de tentação, Satanás usa a contemplação da realização pessoal. Por exemplo, ele usa a popularidade, ele usa o sucesso para produzir uma atitude de autossuficiência. Quando uma pessoa é vítima da soberba da vida, ela
não é mais, isso não se trata mais de uma batalha contra a carne. Essa batalha já foi ganha pelo maligno. E agora a batalha, ela é contra a sensualidade, a intelectualidade. Não estou falando aqui contra a intelectualidade, mas quando o inimigo usa isso para nos afastar de Deus. Terceira coisa, duas grandes verdades da visão bíblica do mundo. A Bíblia vai nos dizer que o mundo passa. O mundo passa. E com ele, as suas concupiscências. Os desejos do mundo passam. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. A vitória sobre o mundo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Foi fraco. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Agora, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando é que vencemos o mundo? Ou quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nossa vitória está na palavra de Deus. Nossa vitória está na palavra do Senhor. Nossa vitória está em Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas. Então, meus amados, a vitória não depende das nossas forças, mas de nossa fé em Deus, na obra de Cristo e na ação do Espírito Santo. Confie no poder divino para resistir ao mundo e viver em santidade. Viva como alguém que não ame o mundo. O mundo tenta nos atrair com seus prazeres, valores distorcidos, mas o cristão é chamado a viver de forma diferente. Lembre-se, o mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo, não ame o mundo, mas ame a Deus acima de todas as coisas. Viva com a certeza da vitória que vem da fé em Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Convido os diáconos para estar aqui na frente. Tem um canto que diz: na força do Espírito Santo eu continuo. Isso, na força do Espírito. Alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. Quem pagou esse alto preço, igreja? Jesus. E por quem ele pagou esse alto preço? Por mim e por você. Esta